meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar a oportunidade que já estamos de pé e vamos ler texto na palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos. São Mateus, capítulo de número 20 e primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18. Para a nossa meditação e para a nossa edificação, né? Eu quero louvar a Deus pela vida dos companheiros, pastores, pastor Odson, que sempre a gente está junto aí na viagem, né? Pastor Jorge, que também já viajamos muito, né, pastor? Quantas vezes, né? Viajamos aí fazendo a obra de Deus. Convidei para estar conosco e ele carinhosamente atendeu o convite e eu quero louvar a Deus pela vida desses homens de Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, meu amigo, pastor Elton Cruz, esse homem que tem dedicado a sua vida a Deus e através dessa obra, né? E cuidando dessas ovelhas para um dia apresentar ao Senhor Jesus no arrebatamento, né? Os últimos dias da igreja na terra, nós estamos na expectativa, a qualquer momento Jesus vir nos buscar, né? E o pastor Elton, ele tem o cuidado de estar cuidando, né, das ovelhas, porque ele sabe da responsabilidade. Os irmãos encontraram? São Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, algumas traduções dizem a um denário por dia, e mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, diga comigo, hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta, diga comigo, hora sexta, e hora nona, e fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ociosos todos os dias? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelo o derradeiro até o primeiro. Amém? Vamos então para o texto de primeira epístola universal de João, no capítulo de número 2. A primeira epístola universal de João já fica perto do Apocalipse, viu? Quase no finalzinho aí da Bíblia. Capítulo 2 e o versículo de número 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar.
obrigado pelo tempo que os irmãos aí permaneceram de pé. Nós já ouvimos palavra de Deus através dos nossos companheiros que nos antecederam. Já ouvimos Deus falar através dos louvores, né? Já ouvimos Deus presente, a presença do Espírito Santo através das nossas orações, e agora nós vamos ministrar a palavra. Os irmãos estão aqui em uma campanha, né? Qual o tema da campanha? Qual o tema da campanha que os irmãos estão? Vocês lembram? As promessas, né? Tomando posse das promessas. Eu não quero fugir do tema. Eu li um texto aqui e vou tentar explicar para os irmãos, mas está dentro do tema das promessas de Deus. Por quê? Jesus, ele fez 3 promessas para a sua igreja. Fez outras, mas as maiores promessas, grandes promessas, foram 3. A primeira: edificarei a minha igreja, derramarei do meu espírito sobre essa igreja, e vou para o meu Pai preparar lugar para esta igreja. Então, todas as 3 promessas que Jesus fez está referenciando a igreja. Nesse texto que nós lemos aqui, na parábola do fazendeiro ou do pai de família, diz que ele então chamou o seu mordomo e pediu para ir atrás de alguns trabalhadores. Qual foi o primeiro horário que eles saíram? Qual foi o primeiro horário? De madrugada. E saíram de madrugada em busca de trabalhadores para trabalhar na vinha. Jesus aqui, ele estava fazendo uma parábola e mostrando para o seu discípulo, através dessa parábola, que, porque se você ler a palavra lá no Velho Testamento, você vai encontrar que Deus muitas vezes chamou Israel de vinha. Hoje, no tempo da graça, nós podemos considerar a igreja como a vinha de Cristo. Como a vinha de Cristo. Nós observamos aqui que teve alguns horários que o mordomo encontrou os trabalhadores e chamou eles para o trabalho. E o primeiro horário foi de madrugada. Quando nós lemos a história dos nossos patriarcas, dos nossos heróis da fé e dos profetas, nós entendemos que eles foram os trabalhadores da madrugada. Quando Josué foi atravessar o Jordão, um dia antes, Josué chama o povo e diz: olha, santificai-vos, porque amanhã nós atravessaremos o Jordão. Porque os patriarcas, pastor Jorge, e os profetas, pastor Elton, eles faziam tudo pela fé. Josué sabia que o Jordão estava a nado, mas ele disse: amanhã nós vamos atravessar o Jordão. E alguém talvez pergunte: cadê os barcos? Para nós atravessarmos o Jordão. Mas Josué diz: santificai-vos, porque amanhã atravessaremos o Jordão. E a Bíblia diz que quando foi de madrugada, eles saíram, e quando encostaram os pés, o Jordão se abre e eles passam a pé enxuto ali no Jordão. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão pela madrugada. Quando Moisés, Deus precisou de Moisés para tirar o povo do Egito, Deus apareceu a Moisés de madrugada, pastor El. Então, na madrugada, nós observamos aqui que os trabalhadores da madrugada
foram os nossos patriarcas e os profetas, que nós consideramos hoje como os nossos pais da fé, os nossos heróis da fé, vamos dizer assim. Você pensa que para esse evangelho chegar até mim e até você foi tão fácil assim? Vocês acham que alguém não pagou o preço na antiguidade para o evangelho chegar até nós? E o preço foi alto. Então eles foram os trabalhadores da madrugada, os patriarcas, os profetas, os heróis da fé. Mas aqui nesse texto que nós lemos em São Mateus, fala também da terceira hora. A terceira hora no nosso relógio é das 8 às 9. Das 8 às 9. E nós observamos que nessa terceira hora foi exatamente a hora do derramamento do Espírito, quando os discípulos estavam reunidos no templo. Vocês observam que quando alguém chegou e disse: olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados. A Bíblia diz que Pedro se levanta e diz: mas a esta hora do dia, como é que vocês têm a ousadia de dizer que esse povo está embriagado? Porque era aproximadamente a terceira hora no relógio dos judeus, e no nosso relógio das 8 às 9. Era de manhã. Então não tinha como aquele povo estar embriagado. Mas, porque a Bíblia diz que ali tinha judeu de todas as partes. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, em Atos 2, se você ler lá você vai entender o texto, a Bíblia diz que todos falaram em línguas. E a curiosidade dos judeus é porque tinha judeus ali de toda parte, e cada um falava na língua do seu país. E isso é incrível. Só pode estar embriagado. Por isso que eles entendiam, ou eles pensou que eles estavam embriagados. Aí Pedro se levanta e diz: não, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios da presença de Deus. E qual era a hora terceira? Foi considerado a hora exatamente da igreja primitiva, porque foi a partir dali que a igreja começou a tomar um rumo. Foi a partir daquele momento que a igreja começou a crescer. E a Bíblia diz que a igreja crescia assustadoramente, de uma forma que ninguém entendia. É forte. Qual é o mistério? Por que eles crescem tanto? O que está acontecendo? Porque se você ler o texto, você vai observar que naquele mesmo dia foi quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E Deus acrescentava a igreja de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, e o povo não entendia. Qual era o mistério do crescimento da igreja? Porque muitas vezes alguém olha para você e não entende por que você vive uma vida tão feliz. Aí alguém olha para você e diz: mas eu não entendo porque aquela irmã é tão alegre. Eu não entendo porque aquele pastor é tão feliz. Eu não entendo porque as coisas acontecem para ele de uma forma. Sabe o que é isso? É Deus sobre a sua vida. É o Espírito Santo do Senhor que está sobre a sua vida. E o mundo não vai entender, porque é mistério de Deus na sua vida. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Mas aí o texto fala de mais um horário, da hora sexta. A hora sexta no relógio nosso aqui é das 11 ao meio-dia. É a hora sexta. Esse horário nós consideramos, entendemos pela Bíblia, que é chamado horário dos samaritanos. Por quê? Se você ler o capítulo 4 de João, você vai ver que foi na hora sexta
que Jesus mandou o discípulo ir comprar comida, e Jesus disse: é necessário que eu passe por Samaria. Jesus viu a necessidade do evangelho alcançar os samaritanos, e era exatamente a hora sexta, das 11 ao meio-dia. E quando o discípulo sai para comprar comida, Jesus então disse: olha, eu preciso passar por Samaria. E segundo a história, segundo a geografia, aquele caminho que dava acesso a Samaria era o caminho, pastor Altos, mais difícil, mais longe. E Jesus resolve passar por Samaria, porque Jesus entende que os samaritanos precisavam ouvir a palavra da verdade. Por que Jesus não chamou o discípulo? Porque havia um rival entre os samaritanos e os judeus. Ou seja, eles não tinham uma comunicação, eles não se comunicavam, eles não se entendiam. Segundo a história, alguns historiadores dizem que os judeus achavam ser muito espiritual. Queria ser melhor do que os samaritanos. E os samaritanos também, na sua etnia, eles achavam que os judeus não era muita coisa para eles, que eles eram... Aí criava aquela rivalidade. Se você observar, quando Jesus chega naquele poço que pede água àquela mulher samaritana, ela olha para ele e diz: como se fosse assim, você é judeu? Tem a coragem, tem a ousadia de me pedir água, eu que sou samaritana? Então você observa que houve ali ela não entendia muito, não estava entendendo muito bem por que Jesus era judeu e estava ali pedindo de beber aquela mulher samaritana. E era exatamente a hora sexta. A hora sexta. E Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e pudesse entender quem é que te pede de beber, tu me daria dessa água e eu te daria uma água que você nunca mais terá sede. Aí ela começa aquele diálogo: eu não tenho que tirar, o poço é fundo. E aí Jesus começou a dialogar com ela, né? E aí quando chega aquela parte aí que Jesus vai e chama o teu marido, não tem marido. Jesus disse: isso é verdade, porque já tiveste 5 e o que tem agora ainda não é seu. Aí ela olha para Jesus e diz: tu és profeta? Porque Jesus começou a revelar a vida dela. Aí Jesus disse: eu sou. Aí ela diz: Senhor, eu sei que o Cristo há de vir. E já diziam nossos pais, os nossos antigos, que nós deveríamos adorar a Deus, a esse Jesus, nos montes, no templo, no tabernáculo, na igreja. E o Senhor o que diz? Aonde nós devemos adorar? Aí Jesus disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Olha como é que aquela mulher começa a abrir o coração para o Evangelho. A partir daquele momento ali, o Evangelho começa a entrar no coração dos samaritanos. Aquela mulher que no início daquele diálogo ali inventou tanta coisa, depois ela foi uma pregoeira no Evangelho. Se você ler o versículo 42 lá do texto, você vai ver que ela vai lá, chama os seus irmãos e disse: olha, vim de ver de um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E a Bíblia diz que eles foram ver. E quando eles chegaram lá, alguém olhou e viu Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia. Então na hora sexta, o Evangelho entrou na vida dos samaritanos. Então isso aqui faz sentido. Essa parábola que Jesus dizia para o discípulo faz sentido. Para o Evangelho chegar até nós, foi muito difícil, irmão. É por isso que nós temos que valorizar o que nós temos hoje. Tem muita gente que acha que você, não, é crente, é povinho. Nada, esse povo aí, não. Nós temos um valor para Deus.
E nós devemos valorizar, porque nós fomos alcançados por uma coisa boa que é o Evangelho. Foi através do Evangelho que nós conseguimos chegar até Jesus. E a hora nona, que ele diz aqui também, que ele chamou os trabalhadores. A hora nona, nós podemos considerar a hora dos gentios. Olha, quando Cornélio estava orando, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Naquela visão, o anjo dizia a ele: Cornélio, chama um dos seus trabalhadores, vai à casa de Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele virá à sua casa e dirá para você o que você deve fazer. Escute, na mesma hora, Pedro estava lá em cima do telhado, não sei fazendo o que, mas ele estava lá em cima da casa, e de repente ele tem uma visão. Naquela visão ele viu um lençol branco, e sobre aquele lençol ele viu alguns animais, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro, então assustado, ele falou: não, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E aí o anjo dizia para ele: você tem coragem de chamar o que eu purifiquei de imundo? Porque ali estava vendo ali Pedro judeu, Cornélio gentil, e Pedro teria que pegar para Cornélio. Você entendeu, irmão? Então escute só. Aí Pedro então teve aquela visão e começou a questionar. E aí o anjo do Senhor dizia: Pedro, não chama o que eu purifiquei de imundo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro então observa a família de Cornélio toda ali reunida. E a Bíblia diz que Pedro pegou uma mensagem tão dura, que talvez se eu estivesse lá, porque hoje, pastor, às vezes pega uma mensagem assim, meio que não é tão dura não, mas aí os irmãos estão reclamando: pastor, hoje foi duro demais, pastor, não pode ser assim, tem que ser mais. Mas a palavra de Deus, irmãos, às vezes ela pode ser dura nesse momento, mas depois ela traz uma refrigeração para a sua alma, porque na verdade a palavra de Deus ela não é dura. E naquela mensagem que Pedro pegou ali na casa daquele homem, a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre aquela casa. E é a única vez na Bíblia que você vai encontrar a Bíblia dizendo que o Espírito Santo cai sobre uma casa, sobre a vida de alguém naquele dia. Porque a Bíblia só vai encontrar sempre a Bíblia dizendo assim: o Espírito Santo, né, pairou, o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo desceu sobre a vida de alguém. Agora naquele dia ali, a coisa era tão séria, porque Deus queria que o Evangelho alcançasse os gentios, que o Espírito Santo caiu. E a Bíblia diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Aleluia! Então naquele momento, na hora nona, o Evangelho alcançou os gentios. Olha como é que é Jesus narrando a palavra dos trabalhadores, do homem da vinha, do pai de família. Então cada horário aqui tem o seu significado. Aí ele fala da hora 1/10. E a hora 1/10? Ele fala da hora 1/10. A hora 1/10 no nosso relógio é das 5 às 6. Já findando o dia, né? E aí, se você for lá para o texto de João, onde nós lemos, no capítulo, a primeira epístola universal 2, e o versículo 18, você vai encontrar João dizendo: filhinhos, é já a última hora. Então, irmãos, você pode observar, segundo o que nós estamos vendo, nós que temos conhecimento da palavra, a vida de Jesus está mais perto do que o que você está imaginando. Sim ou não? Os sinais, guerra, filho contra pai,
nação contra nação, até no meio evangélico, pastores, obreiros, pastor Jorge, cria aquela discussão, um acha que é melhor do que o outro. Irmãos, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que ficar fixos em Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o consumador, que levará a luz ao céu, né? Não adianta nós chegarmos a criar aquela situação. Isso aconteceu também lá com os discípulos. Quando um dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefa. E afinal de contas, todos nós servimos ao mesmo Deus, o mesmo Cristo. O nosso objetivo é ir para o mesmo céu. Aí existe placa de igreja, claro, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Wesleyana, Deus é Amor e outras, né? Mas o objetivo do Evangelho é conduzir todo mundo ao mesmo céu. Que é um céu aonde todo mundo vai, aqueles que desejam e querem ir, né? E estão preparados para ir. Então não adianta nós criarmos determinada discussão. Se nós observarmos aqui, nós observamos que dentro desse horário aqui, cada horário o Evangelho alcançou o povo. Se você observar bem o texto. E a hora 10ª, a última hora. Esta hora aqui, acredito eu, que é a nossa hora, é a hora da igreja. O tempo está findando, os dias estão passando muito rápido. Os anos estão indo embora. E o que você tem feito pelo Evangelho? Escute. O que nós temos feito pelo Evangelho? Porque para chegar até nós, vocês viram aqui que foi uma trajetória. Agora, cria aí um raciocínio. Pergunta para você mesmo. O que eu tenho feito pelo Evangelho? Você tem feito o quê? Para Deus. Você é trabalhador da vinha. Você é o trabalhador da vinha. Da hora 10ª. Nessa hora 10ª aqui, eu e você que temos que pegar a mão no orado. Porque é a última hora. Se você ler, parece-me que é Sofonias, no capítulo 14, o versículo 14, parece que essa não me fala a memória, o grande dia do Senhor está perto. E se apressa muito a volta do dia do Senhor. Então você observa que o que está acontecendo no mundo é a última hora. E João, com muito carinho, por isso que ele levou o apelido de apóstolo do amor, porque se você ler o texto de João, você vê que ele sempre usa essas palavras, né? Filhinhos. Então João, com muito carinho, ele chama a atenção já naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Ele já dizia, filhinhos, é já a última hora. Então, irmão, essa hora 10ª aqui é a minha hora, é a sua hora, é a hora da igreja. Vamos atrás das almas, vamos fazer alguma coisa para Deus, porque o tempo está findando, a hora está chegando e nós precisamos fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Aleluia! E Deus está contando comigo. Deus está contando com você. Deus está contando com esses pastores aqui. Deus está contando conosco, porque é chegado a última hora. E nesse momento eu gostaria de, se o pastor Nelton dá permissão, eu queria pedir a vocês para se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Nesta oração nós vamos pedir ao Senhor para nos despertar. Porque nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. Nós somos trabalhadores da vinha de Deus. Nós somos, pastor, mas eu não sou obreiro, não sou diácono, não sou presbítero, não sou pastor, não sou missionário. Você é um trabalhador da vinha. Mas qual é o meu salário? Um dia, Deus vai te dar uma recompensa. Aleluia. Deus vai te dar uma recompensa. Se você observar aqui,
Quando o senhor da vinha mandou pedir um mordomo para ir atrás dos trabalhadores para pagar o salário, disse: olha, começa do último até chegar ao primeiro. Tem muita gente achando que vai ser o primeiro, que não sei o que. Não, irmão. A Bíblia diz que os últimos podem ser os primeiros. E os primeiros podem ser os últimos. Certo que eu e você precisamos fazer alguma coisa para Deus. O pai de família está chamando, está precisando de nós. Está precisando de nós. E nós estamos vivendo a hora 1/10. A última hora. A última hora. Pense nisso. Faça alguma coisa para Deus, para nós não apresentarmos o Senhor com as nossas mãos vazias. Feche os seus olhos. Pede a Deus agora para te dar uma direção. Diz: Deus, eu preciso fazer alguma coisa em prol do teu reino. Eu preciso fazer alguma coisa em prol da tua igreja. Eu preciso fazer alguma coisa em prol da tua obra. Deus, eu não quero te apresentar com as minhas mãos vazias. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor desceu, ó Pai, sobre os apóstolos lá no cenáculo de Pentecostes, eu quero te pedir, Senhor, toque nos corações dos teus filhos agora, neste momento, Pai, porque foi a partir dali que a igreja teve aquele processo de crescimento. Foi ali que os irmãos despertaram para pregar a tua palavra. Foi ali que eles entenderam que o teu evangelho precisava ser pregado em todas as nações. Oh Deus, por isso que a tua palavra diz que eles saíram pela Galileia, Judeia, Samaria e foi até os confins da terra e o evangelho alcançou as nações. Pai, neste momento eu quero te pedir em nome de Jesus: enche teu filho do teu Espírito Santo. Enche a tua filha do teu Espírito Santo. Meu Deus, toque no coração da tua filha e do teu filho para fazer alguma coisa em prol do teu reino. Já estamos vivendo a hora 1/10. Meu Deus, é a última hora. É o momento, Senhor, que precisamos fazer alguma coisa em prol da tua igreja, em prol do teu reino. Pai, nós somos os trabalhadores da tua vinha e precisamos sair ao campo. Oh Deus Todo-Poderoso, começa agora, Senhor, a abençoar a tua igreja, tocando nos corações, enchendo do Espírito Santo. Meu Deus, precisamos sair ao campo missionário, fazer alguma coisa para o Senhor. Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. Visita o teu filho neste momento. Meu Deus, que haja um despertamento. Meu Deus, que haja um renovo. Meu Deus, que haja, Senhor, algo para que o teu filho venha conscientizar que ele é trabalhador da vinha. Ele não pode ficar parado. Ele precisa fazer alguma coisa, porque a colheita está chegando. Aleluia. O pai de família está se aproximando para nos fazer o nosso pagamento, que é a entrada na glória. Deus abençoe a tua igreja, ser conosco, nos ajuda, abençoe o pastor Elton, abençoe sua família, sua esposa, seus filhos, abençoe, meu Deus, os trabalhadores dessa vinha, os diáconos, os obreiros, as missionárias, as irmãs, as crianças. Pai, levanta aqui o exército para trabalhar em prol da tua vinha. Deus, ser conosco, nós te adoramos, te agradecemos agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por esta oportunidade. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, não é? Um despertar para as nossas vidas. Nós precisamos fazer algo pelo reino. Continue sendo alguém educado com aqueles que estão ao seu redor. Continue sendo alguém cortês. Continue sendo alguém que transmite alegria, que transporte um amor. Continue sendo aquele que leva a verdade aos corações, né? Esse é o nosso momento. Que mensagem profunda. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos por uma profundidade tremenda. É o nosso momento de fazer algo pela obra de Deus. Continue falando do amor de Deus para alguém. Continue convidando o irmão para a igreja. Continue. É o nosso momento de
pregar, falar. Porque o juiz é aquele que está lá em cima, ele é quem vai nos julgar. A nossa missão é uma, ir por todo mundo e pregar. Nós pregamos com palavras, nós pregamos com ações, nós pregamos com amor, nós pregamos com sorriso. Esse é a nossa função. Amém? Agora eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Rubinho, vem aqui à frente. Ele pisou na bola lá fora, caiu, ficou sem ar, tadinho. A vozinha que ama tanto ficou toda preocupada no início da mensagem. Vem cá, Rubinho, vamos orar pelas crianças. Aqui está o futuro. Levante as suas mãos em direção às crianças. Olha, já temos aqui uma coisa linda. Crianças cantando. No próximo culto, domingo, o Heitor vai cantar, o Riel vai cantar, o Rubinho vai cantar se vier, também as criancinhas. Os pais, se permitirem, quarta-feira, nós queremos fazer um ensaio aqui com as crianças. Se permitirem, a diaconisa Evelyn vai com a carrinha, busca a criançada toda, os pais podem vir também, ensaia as crianças tudo aqui, para cada dia eles estarem mais bonitinho no altar do Senhor, fazendo as coisas para Deus. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém? Levante as suas mãos. Deseje tudo de bom para a vida dessas crianças. Ore pela vida dele. Irmão Antônio, ore pela vida dessas crianças. Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada um deles. Guarda, Senhor, de todo acidente. Guarda, Senhor, de toda força contrária. Liberta, Senhor, de toda força do mal. Ó Senhor, que tem influenciado através da internet. Ó Pai querido, mas que estes momentos na tua presença venha limpar a mente, limpar tudo aquilo, Senhor, que venha para tentar, Senhor, manchar, Senhor, Pai, que venha para tentar deturpar, Senhor, na mente dele, Pai querido, a tua vontade, na mente dela a tua vontade, mas que cresçam na graça, que cresçam no conhecimento, que cresçam em estatura diante de Deus e perante o homem, dando orgulho aos seus pais e honrando ao Senhor na glória, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoada, seja abençoada, seja abençoado, em nome de Jesus. Toda a igreja diga: eu te abençoo, em nome de Jesus. Pode voltar para os vossos lugares. Eu vou precisar de mais pessoas para ajudar a cuidar das crianças, hein? Daqui a pouco só tem menino aqui. Já temos aqui a Silvia, que é professora de criança, vai estar nos ajudando. Olha só, já contratamos. Amém? Olha, vamos finalizar. Levante as suas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e eternamente. Só você que recebe, diga amém. Antes de você ir embora, deixa eu dar aqui alguns anúncios. Domingo nós temos culto e não será o culto de Santa Ceia. Teremos um culto aqui no domingo e na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com uma programação muito forte. Nós teremos aqui o culto, que é o término dessa campanha, vai começar às 8, finalizar ali por volta das 9h30. Depois nós teremos aqui um grande jantar. Depois, às 10, nós estaremos dando início a uma vigília. O pastor estará aqui bradando conosco, pregando. Depois da vigília, os irmãos vão acampar aqui. Nós vamos encher isso aqui de colchão, encher isso aqui de tenda aqui à frente, uma fogueira ali. Se é que a gente vai dormir, se é que vai acabar a vigília. Mas se acabar, nós vamos descansar ali um pouquinho. No outro dia, a seguir, às 10 da manhã, nós estaremos tomando um pequeno almoço e depois mais um culto para finalizar, para nós nos enchermos da presença de Deus. A promessa de Deus foi que todos serão cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos